Olá, amigos estudantes dos ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Nós vamos dar início à nossa terceira aula sobre os ciclos cósmicos. Na primeira, vocês aprenderam que tudo aquilo que Deus envia para a Terra, para nós, para a manifestação, segue um processo de materialização parcial, em etapas, do espiritual para a matéria. E isso inclui a própria evolução da nossa alma. Entendemos que cada um de nós precisa manifestar um plano divino e que este plano leva 12 anos para se manifestar. A cada 12 anos, passamos por uma reformulação, onde Deus libera um pouco mais do conhecimento do plano de uma existência. Aprendemos que existe o ciclo anual e o mensal, e que cada casa do ciclo representa uma energia diferente das 12 consciências de Deus. Vimos como a energia chega e como ela nos prepara para a ação. Depois tivemos a segunda aula, falamos sobre a amada Mãe Divina e quão importante é o contato com ela. Se você não teve essas aulas, nós sugerimos que pare agora e venha estudá-las conosco em nosso website eusouluz.com.br. Entrando em nosso website, que você pode digitar aqui em cima tanto eusouluz.com.br como grandefraternidadebranca.com.br e você vai entrar nesta página. Chegando aqui, clique no botão Ensinamentos e busque Ensinamentos. Na página de Ensinamentos, procure a aula 1 e a aula 2. A 3 é esta que nós estamos gravando agora. Quanto mais você estudar essas aulas 1 e 2, mais você vai compreender a número 3. Nesta terceira aula dos ciclos cósmicos, vamos iniciar tirando algumas dúvidas que foram enviadas por vocês sobre o ensinamento da primeira aula. Algumas coisas não são fáceis de entender e são ainda muito mais difíceis de se explicar, mas a persistência trará a vocês o conhecimento necessário para que vocês tirem um bom proveito deste ensinamento. Vamos também aprender a conhecer melhor os nossos 7 principais chakras e também dar início ao conhecimento sobre os 5 chakras secretos. Vamos estudar sobre o nosso sistema solar, sobre as galáxias e procurar compreender um pouco mais sobre todo esse universo que nos cerca e a nossa posição dentro dele. Muitos de vocês nos escrevem, amigos, perguntando qual é o raio de cada casa. Quando ensinamos sobre os chakras, ao redor do ciclo, no primeiro CD, pensamos que apenas falando os chakras, todos saberiam qual era o raio. Até porque as cores são muito bem representadas ao redor do ciclo. Mas estávamos enganados, muitos ficaram perdidos, é muita informação, nós entendemos. Assim, vamos comigo agora então recapitular este assunto. Me acompanhe desde as 12 horas do ciclo do relógio cósmico. Signos, 7 chakras, 7 raios. Nas 12 horas nós temos Capricórnio, chakra da coroa, segundo raio amarelo. A energia descendo, ela desce do pai no chakra da coroa, amarelo, segundo raio. Na hierarquia de Aquário, na 1 hora, nós temos o chakra da alma, 7º raio, violeta. Nós sabemos que as cores nem sempre são perfeitas, até porque cada monitor mostra uma cor diferente e a gente não tem como acertar a cor certa no monitor de todos vocês. E isso depende também de configuração do próprio monitor. Mas, para mim, aqui eu estou vendo um violeta. Na 1 hora até as 2. 7º raio. A hierarquia de peixes, chakra do plexo solar, 6º raio, púrpura dourado. Púrpura dourado, eu só estou vendo púrpura. Por que o dourado não está aqui? Porque o dourado está no chakra do plexo solar, o centro do chakra do plexo solar traz a cor dourada. Não colocamos aqui, mas existe. 6º raio, chakra do plexo solar, 2 horas. 3 horas, hierarquia de Áries, chakra do coração,
Terceiro raio, rosa. 4 horas, hierarquia de touro, chácara da terceira visão. Quinto raio, verde esmeralda. 5 horas, gêmeos, chácara da garganta, primeiro raio, azul celeste. 6 horas, chácara da base, hierarquia de câncer, quarto raio, branco cristal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses são os 7 chakras principais. São cores puras, perfeitas, cristalinas, vêm direto do coração de Deus para o coração do Filho, aqui na Terra, onde estamos no útero da Mãe Divina para a nossa evolução, a nossa elevação. A energia que desce para transformar o Filho da Luz, para que ele, transformado, possa retornar essa energia atuando. A partir das 7 horas, vocês verão que as cores dos chakras mudam, mas elas mudam dentro de uma variação de cores dos chakras principais. Com exceção do chakra da coroa e da base, que são os únicos que não têm o mesmo chakra do outro lado do relógio. Vejam aqui, na 1 hora, chakra da alma, nas 7 horas, chakra da alma, nas 2 horas, plexo solar, nas 8 horas, plexo solar, nas 3 horas, chakra do coração, nas 9 horas, chakra do coração, nas 4 horas, chakra da terceira visão, nas 10 horas, chakra da terceira visão, nas 5 horas, chakra da garganta, nas 11 horas, chakra da garganta, mas nas 12 horas, chakra da coroa, nas 6 horas, chakra da base. Nós temos o pai e a mãe. Eles são a coluna que sustenta a vida. Eles são Deus Pai na coroa e Deus Mãe na base. Eles mantêm a vida. Eles mantêm o ciclo. Deus Pai nos ensina, Deus Mãe nos ajuda a manifestar o que foi ensinado. Isso precisa ficar muito claro. Para que a gente consiga, então, fazer girar o ciclo da vida na perfeição divina. Porque o que ocorre é que Deus nos prepara e nem sempre vemos que Ele nos prepara. E quando vamos devolver a energia para o Pai, as cores que vemos, então, do lado esquerdo do relógio são cores intensificadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, atuando junto com a alma ao nível do coração. Quando o homem tenta atuar sozinho, sem a comunhão com o Pai, a Mãe e o Filho, ele não encontra o apoio do Espírito Santo aqui na câmara secreta do coração. Assim, as cores que ele emite em seus chakras são cores distorcidas e em desacordo com o padrão vibracional correto e aceito pelo Pai no retorno da energia para o corpo causal lá em cima no céu, que é o banco das energias perfeitas elevadas a Deus. Então, quando nós utilizamos o chakra da garganta para falar aquilo que não é correto aqui nas 11 horas, o que acontece? Em vez de manifestar azul marinho, que é a cor intensificada pelo Espírito Santo na sua perfeição, nós vamos manifestar o preto. Se nós visualizarmos as coisas erradas e não tivermos a visão perfeita manifestada, então nós vamos manifestar o marrom. Se nós não tivermos o amor do servir ao próximo, de pensar em todos ao mesmo tempo, como é a vibração do chakra do coração nas 9 horas, nós manifestaremos o ódio pelo próximo, o vermelho, aquele vermelho forte que todos conhecem, que é o vermelho do ódio. Se nós não formos justos e buscarmos nos preparar para levar o nosso produto, aquilo que Deus quer manifestar para todos, então não teremos o roxo forte, o roxo perfeito do plexo solar, teremos um roxo deformado. Eu até nem sei exatamente qual é a cor deformada de cada um. E assim vai, o chakra da alma, quando nós pensamos na liberdade de todos, quando pensamos em Deus, é um violeta mais forte. Quando não pensamos, que cor seria? A deformação das cores na realidade não importa. O que importa é que quando nós atuamos dentro da vontade de Deus, nós criamos as cores perfeitas aceitas na sua vibração no coração de Deus. A câmara secreta do coração traz, então, o 8º raio, a cor pêssego.
Nas 7 horas, a hierarquia de Leão, chácara da alma, 7º raio, violeta. Nas 8 horas, a hierarquia de Virgem, chácara do plexo solar, 6º raio, roxo, dourado. A hierarquia de Libra, chácara do coração, 3º raio, rosa rubi. Escorpião, chácara da 3ª visão, 10 horas, 5º raio, verde esmeralda. Mais forte, mais intenso. Na realidade, as cores do lado de cá elas são mais intensas, as mesmas cores do outro lado, só que mais intensas. Nas 11 horas, hierarquia de Sagitário, chácara da garganta, 1º raio, azul marinho. Eu acho que agora ficou claro, então, este ensinamento. Outro assunto que tem causado muita confusão no aprendizado de vocês sobre os ciclos cósmicos foi o assunto as hierarquias de cada hora do ciclo cósmico. As 12 hierarquias. Estudando os ciclos cósmicos, nós vemos que a cada hora do ciclo, a cada ano que passa de nossas vidas, nós passamos por diferentes iniciações sobre a tutela de diferentes hierarquias cósmicas. Estes são os supremos instrutores da humanidade. Estas hierarquias nos trazem ensinamentos através de mestres ascensos na escala hierárquica que se ofereceram não somente para guardar as chamas dessas hierarquias em prol das evoluções deste sistema solar, mas também para ensinar o caminho da vitória entre elas através dos testes dos grandes mestres do Sol central que constituem estas 12 hierarquias solares. Nas 12 horas, nós temos o grande diretor divino e os 7 arcanjos. Não há dúvidas aqui, todos sabem quem são. O grande diretor divino é conhecido como Mestre R, e ele é o grande iniciador de espirais. Ele é o guru dos nossos mestres ascensos. O chácara da coroa é por onde a luz divina entra em nós. Na primeira hora, Saint Germain e as ordens angélicas de luz, também muito conhecidos. Veja que esta casa trabalha o chácara da alma, que é o chácara da liberdade e da chama violeta. A vontade de Deus vem para a alma. Nas 2 horas, nós encontramos Jesus Cristo e a grande ordem dos mestres ascensos. A mestria divina sob o acompanhamento dos mestres ascensos, dia a dia, sempre conosco. Esta é a casa do plexo solar, e sabemos que Jesus já foi o Chohan deste raio, o 6º raio do plexo solar. Nas 3 horas, nós temos Hélios e o grande magneto do Sol central. Esta é a casa do chácara do coração. A luz que chega aos nossos corações passa através de Hélios. Nem todos sabem quem são estes seres de luz. Hélios e Vesta são as chamas gêmeas governantes do Sol, do nosso sistema solar. Consciências superiores que controlam não só o nosso Sol, mas todo o nosso sistema solar. Hélios e seus enviados de luz focalizam a qualidade do controle divino, que eles amplificam através do poder do magneto do grande Sol central. Este magneto é o controle divino do fluxo da vida através de nós, o fluxo da energia do Logos solar. Nós sugerimos a vocês estudarem a aula número 18, no botão Ensinamento em nosso site, para entender mais sobre o que é o grande Sol central e sua força magnética que atua sobre toda a criação no coração de tudo o que existe. Nas 4 horas, nós encontramos o Deus Obediência e o 7 grande Elohim. Eles trabalham o nosso chácara da 3ª visão. Precisamos aprender a olhar e a imaginar apenas aquilo que é correto. Os Elohim todos conhecem, mas quem é este Deus Obediência? Mestre Ascenso Godfrey. Nós respondemos essa pergunta ao Renato no programa 51. Muitos de vocês já ouviram essa resposta. Deus Obediência soa como uma pessoa sem forma,
alguém desconhecido. Na realidade, todo aquele que incorpora a consciência da obediência divina pode receber este título, o título de Deus Obediência. Podemos ser deuses de cada uma das 12 consciências de Deus. Ser Deus dessas consciências maravilhosas de Deus significa ter total controle absoluto do que Deus quer que nós saibamos sobre isso, sobre este poder, sobre este controle, sobre essa forma de compreender uma das 12 forças e energias de Deus à nossa disposição. Podemos nos tornar deuses do poder divino nas 12 horas, deuses do amor divino na 1 hora, deuses da mestria divina nas 2 horas, deuses do controle divino nas 3 horas, deuses da obediência divina nas 4 horas, deuses da sabedoria divina nas 5 horas, deuses da harmonia divina nas 6 horas, deuses da gratidão divina nas 7 horas, deuses da justiça divina nas 8 horas, deuses da realidade divina nas 9 horas, deuses da visão divina nas 10 horas e deuses da vitória divina nas 11 horas do ciclo do relógio cósmico. Mas este ser que incorporou a obediência divina nas 4 horas, a quem nos referimos aqui, na liderança da hierarquia da obediência divina, trabalhando na função máxima, ao topo da pirâmide desta hierarquia, é Godfrey, ou Godfrey, o mestre ascenso Godfrey. Ele tem uma legião de anjos da obediência divina somente para nos ajudar a evoluir nesta consciência de Deus. Esta é a função dele. Ajudar-nos a encontrar o caminho que ele encontrou. Em sua última encarnação, Godfrey foi Guy Warren Ballard, o mensageiro da Grande Fraternidade Branca entre 1920 e 31 de dezembro de 1939, quando ele conquistou, então, a sua ascensão. Ele foi o mensageiro dos mestres ascensos, fundando o movimento I Am, movimento Eu Sou, e trouxe para o mundo o conhecimento da presença Eu Sou e da chama violeta. Vocês podem invocá-lo quando estiverem passando por esta casa, ou se vocês forem do signo ou ascendente de Touro, invocar Godfrey, seus 7 grandes Elohim, e inclusive nomear os Elohim, se assim desejarem. Se vocês esquecerem estes nomes, poderão entrar em nossa página de ensinamentos e procurar a aula número 10 e ver o nome dos Elohim, na correlação esotérica, onde vocês poderão ler os nomes dos Elohim, um a um. Eles são Hércules e Amazônia do primeiro raio, Apolo e Lúmina do segundo raio, Eros e Amora no terceiro raio, Astréia e Pureza no quarto raio, Ciclopeia e Virgínia no quinto raio, Paz e Aloha no sexto raio e Arturos e Vitória no sétimo raio. Nas 5 horas, nós temos Elmore e as legiões de Mercúrio. Eles atuam sobre o nosso chakra da garganta. Elmore, todos sabem, é o Chohan, diretor do primeiro raio de Deus. Uma confusão que muitos não entendem é que, se esta é a casa da sabedoria divina, por que esta casa traz o chakra da garganta e não o da coroa? Vejam que para agir corretamente é necessário, amigos, meditar com Deus e com seu Filho Sagrado. Este é o quadrante das 3 às 6 horas, o quadrante do Filho de Deus. É necessário pensar e esperar a resposta de Deus. Não é à toa que o turbante de Elmória seja amarelo. Ele mostra que é necessário pensar com Deus para agir manifestando a sua vontade. E esta vontade inicia sua ação nas 5 horas do ciclo do relógio cósmico. Elmória foi treinado por Deus Mercúrio, um ser de muita luz que governa o planeta Mercúrio. Este é o planeta mais próximo do Sol do nosso sistema. O Deus Mercúrio e as legiões de Mercúrio podem nos dar a mente divina mercuriana de brilho diamantino, aquela mente de Deus geminiana, e com isso podemos afiar nossas mentes. Mas para merecer esta bênção é necessário libertar-se de vícios nocivos à mente, especialmente o álcool, a nicotina, o açúcar, a cafeína, o chocolate. Se você tem esses vícios, vá diminuindo aos poucos, não precisa se condenar porque está utilizando um desses produtos. A mente mercuriana é afiada em buscar a vontade de Deus em sua mente sagrada.
A associação e a ordem dos mercurianos transmitem a palavra de todas as formas. Eumória coloca uma insígnia sobre todos aqueles que se preparam e transmitem a palavra e os ensinamentos dos mestres ascensos, e por isso pertencem à ordem e à associação mercuriana. Nas 6 horas, nós temos e encontramos Serapis Bey, o hierarca do Templo da Ascensão, trabalhando com os grandes serafim e querubim. Serapis Bey é o Chohan do 4º raio e trabalha o nosso chakra da base. Maravilha, ele está no lugar certo. Não há dúvidas quanto a isso. Mas e os serafins e os querubins? Os serafins também são conhecidos como as hostes seráficas, a ordem dos anjos dedicada à concentração da chama da pureza e da consciência da pureza diante do trono de Deus, nos anéis eletrônicos de fogo do grande Sol central e ao longo do cosmos, nos planos do espírito e da matéria. Justínios é o capitão das legiões seráficas. Sob a sua direção, eles servem no altar de Deus no grande Sol central, na chama da ascensão e no templo da ascensão em Luxor. Serapis Bey, o hierarca do templo da ascensão e Chohan do 4º raio, pertenceu originalmente à ordem dos serafins. Isaías viu serafins, em Hebreus, queimadores ardentes diante do trono de Deus, cada qual com 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos perante a glória do Senhor, mas 2 cobriam os seus pés em reverência perante a santidade do Senhor, Deus Pai, Deus Mãe. E com 2 voavam, aceleravam suas vibrações para os planos do grande Sol central, desaceleravam para os planos físicos da forma. Os serafins são os iniciadores dos servos do Senhor na terra, purgando e purificando aqueles escolhidos para serem seus servos, ministrantes, sacerdotes, profetas, mensageiros de Deus. O próprio Isaías recebeu a iniciação seráfica que descreveu vivamente. Abre aspas. Um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. Tiraram do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os seus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Fecha aspas. Os serafins, então, amigos, são os responsáveis em levar-nos das 6 até as 12 horas. É a ascensão ao coração e depois a coroa. No meio do caminho temos o coração. Então, das 6 horas, subimos ao coração e depois ao chakra da coroa, encontrando a presença eu sou. O caminho para o coração está nas 6h30, nós veremos isso mais à frente. E os querubim, amigos? Porque os querubim fazem parte das 6 horas no 4º raio, chakra da base. Os querubins são membros de uma ordem de seres angélicos dedicados à expansão e proteção da chama do amor, empunhando a espada e o julgamento do raio rubi e do Espírito Santo. Em todo o cosmos, os querubins, sábios e fortes, são encontrados servindo os mais variados aspectos a serviço de Deus e seus filhos. Ezequiel descreve os querubins como tendo 4 asas, criaturas de 4 rostos acompanhadas de rodas turbilhonantes. São eles que guardam as 12 entradas da câmara secreta do coração dos filhos de Deus. Vejam aqui, amigos, que chave maravilhosa. O que estariam então os querubins de Deus fazendo na 6ª hora, junto ao chakra da base? Chakra de cor cristalino. Não é à toa que ensinamos que Kali, consorte de Shiva, atua nesta casa. É aqui que a alma decide se vai trabalhar em harmonia com Deus ou se vai seguir egoísta e sozinha pelo caminho. E os querubins estão aqui para ajudar o Filho da Luz a encontrar esta harmonia com o Cristo e o Espírito Santo no coração. A mestria da chama da Mãe, na linha das 6 horas, exige a harmonia. Precisamos atingir a harmonia em nossos 4 corpos inferiores, e isso exige que mantenhamos a harmonia em movimento, em ação. Já é difícil manter a harmonia em repouso. Imagine em contato com o próximo. Pois é aqui que precisamos levar o nosso plano divino a ser conhecido por aqueles que vão trabalhar conosco na realização deste plano em prol do próximo. É por isso que a energia dos querubim é tão importante, para levar-nos a ter esse amor em ação.
A deusa da liberdade, nas 7 horas, é a mestra Ascensa, que detém a consciência divina da liberdade para a Terra e, além disso, ela é a porta-voz do Conselho Kármico. Os senhores do Karma vocês conhecem e podem estudar em nossa aula número 31, no botão Ensinamentos em nosso site. Eles estão sempre de olho de como estamos tratando os nossos irmãos. Esta é a casa do amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. E é isso que os senhores do Karma e a deusa da liberdade estão sempre de olho. A nossa liberdade de ação neste plano divino, neste planeta Terra, depende de como nós tratamos o próximo e de como nós olhamos para Deus. Nas 8 horas, encontramos o mestre Lanto, Confúcio e os senhores da sabedoria. Aqui, muitos não entendem o que acontece, pois se eles trabalham o nosso chakra do plexo solar e sabemos que Lanto é o Chohan do 2º raio, o chakra da coroa, por que então ele aparece comandando a hierarquia da 8ª hora do plexo solar? E quem são esses senhores da sabedoria? Mas a sabedoria divina não é nas 5 horas? Como então os senhores da sabedoria não atuam nas 5 horas? Estas são as dúvidas que vocês têm enviado para nós. Muita gente, quando começa a se aprofundar nos estudos do ciclo cósmico, se perde exatamente neste ponto, talvez um dos que mais tem causado polêmica. Mas vamos tentar esclarecer este ponto. Em primeiro lugar, vejam que a 8ª hora é a casa da justiça divina e para manifestarmos a justiça precisamos da sabedoria do chakra da coroa do 2º raio. Há ainda um porém, o chakra do plexo solar traz no seu centro, como nós já falamos hoje, um reflexo do Sol. Dos chakras abaixo do coração, este é o chakra mais acima. Assim como dos chakras acima do coração, o Sol está na coroa, no chakra que está acima de todos. Assim, é como se o chakra do plexo solar fosse a coroa dos chakras femininos, de polaridade feminina, e o chakra da coroa, no topo da cabeça, é a coroa dos chakras do pai, de polaridade masculina. Outra coisa interessante é que todos os mestres atuam em todos os raios. Ser Chohan do 2º raio não significa que Lanto não domine os outros raios. Chohan é uma posição, um cargo na hierarquia divina. Quer dizer, diretor, comandante, chefe daquele raio. O Sr. Lanto ascendeu após sua última encarnação como imperador da China, no tempo de Confúcio, por volta de 500 anos antes de Cristo. Uma das iniciações que passamos com este mestre é a comensuração, que significa alcançar a consciência do valor individual. Fazemos isso internalizando o princípio da justiça divina para compreendermos que todos têm igual potencial divino. E aí entra a justiça divina, precisamos respeitar o próximo. Nas 9 horas, encontramos o poderoso Vitória e os senhores da individualidade. O poderoso Vitória é um mestre ascenso venusiano de grande devoção à chama da vitória. Ele é do 2º raio, mas atua aqui na hierarquia do relógio cósmico nas 9 horas, sobre o chakra do coração. Ele não atua na casa 11, onde é a casa da vitória divina. Ele atua nas 9, que leva até as 11. Por mais de 100.000 anos, o poderoso Vitória vem conquistando grande autoridade sobre a chama da vitória. O poderoso Vitória foi um dos seres cósmicos que responderam ao pedido de auxílio de Saint-Germain para dar a assistência cósmica à Terra na década de 30. Juntamente com ele, servem 12 mestres cósmicos, além de legiões de anjos e seres ascensos que concentram a consciência da vitória de Deus e do sentimento de vitória para cada alma em evolução nos planos da matéria. No programa número 43, nós falamos sobre um ditado do poderoso Vitória de fevereiro de 1989, volume 32, número 7, dado por Elizabeth Prophet, onde ele nos pede que nos cumprimentemos sempre dizendo vitória sempre. Always victory, como diz Elizabeth sempre. Procurem ouvir esta aula.
No relógio cósmico, a vitória é a 11ª hora, aquela que termina o ciclo, levando ao início do outro, ou quem sabe a vitória da ascensão, que é o nosso objetivo, o objetivo dos filhos da luz, o objetivo daqueles que estudam os ensinamentos dos mestres ascensos. O poderoso Vitória e os senhores da individualidade, amigos, mantêm a chama da realidade divina em prol da humanidade, dando-nos as nossas iniciações na preparação do real e do ilusório. Eles nos mostram a nossa realidade e nos ajudam a manifestar o nosso plano divino. Todo o nascimento de uma criança, aos 9 meses de idade, recebe a ajuda desta hierarquia. Você que é mãe e está para dar à luz ao seu bebê, pode pedir as bênçãos deste amado mestre para que o seu filho vença as barreiras ao nascimento. Pois são muitas as forças que se opõem ao nascimento dos filhos da luz. Nas 8 horas, nós falamos sobre os senhores da sabedoria. Nas 9, sobre os senhores da individualidade. Nas 10, os senhores da forma. E nas 11, veremos os senhores da mente. Eles são parte da concepção e criação do cosmos. São grandes forças de luz enviados da divina estrela Sírius. Além dos senhores da forma, senhores da mente, senhores da individualidade, senhores da sabedoria, temos ainda os senhores da vida e os senhores da criação. Podemos chamá-los para reconsagrar a vida, para avaliar as nossas almas, para realinhar a estrutura cósmica dos nossos corpos físicos e para nos ajudar a estar em paz com a mente do Cristo. Nós também podemos chamá-los para enviar uma onda de energia cósmica para fazer recuar as ações nefastas e a consciência dos caídos. A mensageira Elizabeth Prophet ensinou que quando você estiver em situações desafiadoras no trabalho, vocês podem chamar por estes grandes seres de luz para trazerem respostas às suas necessidades de uma forma tangível e física. Nas 10 horas, então, encontramos o poderoso Elohim Ciclopeia e os senhores da forma. O amado Ciclopeia e os senhores da forma mantêm em Escorpião, na linha das 10 horas, o equilíbrio do poder da visão divina. A ação destas energias transmitidas como o teste do olho onisciente de Deus que tudo vê. Este é o teste de enxergar a verdade e fazer alguma coisa em prol de manifestar essa verdade, corrigir os erros. Nas 11 horas, nós encontramos o Senhor Maitreya e os senhores da mente. O Senhor Maitreya é o Cristo cósmico, o grande iniciador dos filhos de Deus. Eles nos trazem os testes da chama da vitória divina, o desapego. É aqui que aprendemos a respeitar toda a vida. Espero ter clareado mais sobre esse assunto para vocês. Nos programas passados, quando falamos sobre a Mãe Divina e como ela está representada nas 4 formas da matéria, é ela que faz a ponte entre um quadrante e outro, entre um elemento da matéria e outro. Esta imagem mostra para vocês, com mais detalhes, aquilo que foi ensinado sobre este assunto. O Senhor Brahman inicia seu processo de materialização através de Brahma, nas 12 horas. E a Mãe Divina inicia o seu processo de espiritualização através de Shakti, nas 6 horas. Isso mostra que a Mãe não se importa com a nossa riqueza, mas sim com a nossa espiritualização. Shakti, a espiritualização. Mas ela sabe que para encontrarmos a espiritualidade, precisaremos ser os reis da matéria. Ou seja, precisamos dominar a matéria e nunca o oposto. Jamais podemos ser dominados pela matéria em qualquer um dos 4 quadrantes. Fogo, ar, água e terra. Espiritual, mental, emocional e físico. E o que vemos são pessoas que são dominadas espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente. As pessoas têm que tomar as rédeas desses 4 planos. Tem pessoas que me telefonam e dizem: Paulo, eu rezo, mas nada acontece, a minha vida continua ruim, tudo dá errado. Mas eles não trabalham o mental, eles não trabalham o emocional, eles ficam atuando no físico com a palavra e com as ações,
de uma maneira errada e negativa, contam seus problemas para todas as pessoas, pensam negativamente, sentem-se ameaçados, não adianta rezar e manter os outros 3 planos ruins. Outros trabalham, fazem tudo correto, são perfeitamente educados com todo mundo, mas não mantêm um plano certo na mente, não oram ao Pai. Aí as coisas não dão certo. Outros buscam um controle emocional, um controle mental, não conseguem manifestar as coisas porque não oram. Precisamos orar, meditar com Deus, atuar com a Mãe e sermos positivos manifestando a palavra e as ações com perfeição, fechando o ciclo com perfeição. Brahman entrega para Brahma, Brahma para Saraswati, Saraswati para Vishnu, Vishnu para Lakshmi, Lakshmi para Kali, Kali para Durga, Durga para Shiva, Shiva para Parvati, Parvati para Brahma ou Brahman. Este é o ciclo.